Espero, né, Camila? Fazer o quê? É que nem hoje de manhã eu falando, né? Se você escrever, o que que eu falei, gente? Que eu estava falando de esporo e gameta, que os dois são haploides, mas que gameta tem que se juntar um com o outro, não é? Uma coisa assim. Aí Isso. eu falei que se você. Ah, o zigoto sempre vai ser diploide. Ah, isso, que eu falei que tanto gameta quanto zigoto são células. Que se você falar que gameta ou zigoto é indivíduo, a bufetada na cara. Você lembra que eu falei isso? Eu falei, mas quem É vai a mão dar. do Enem. Mas Aham. quem vai dar bufetada na sua cara é a prova do Enem. Você não fica esperto, não. Então, Pois é. gameta e zigoto são células, não são indivíduos. Então, essa galera aí que cestou também, a bufetada na cara. Na hora que abrir a prova, você vai dizer, pá! Ai, que é isso, meu Né? Deus? Não, que medo Pô! dessa bufetada, hein? Você olha a questão e fala assim, pô! Na hora que você vira a folha, cada virada de folha é uma porrada que você leva. Pô! Que é isso, meu Deus? Fala não. Ah, não, mas você não. Você vai pegar tudo. Vambora. Eu espero, cara. Vamos lá, então. Então, galerinha, vamos colocar para gravar. Já está gravando. E, Gabi, você vai ser meus olhos, então, pode ser? Pode ser. Apareceu o sistema endócrino? Apareceu. Isso, então vamos lá. Aula passada você estava aqui também, não estava, Gabi? Tava. Não, tava. Então, aula passada eu cheguei a falar dos hormônios da adenohipófise, não falei? Falou, mas não tinha chegado nesse slide aí, não. Eu não falei eu não tinha mostrado esse slide aqui, não? A Não, aula, não a é aula esse passada aí. foi segunda-feira que eu fiz uma substituição. Você estava presente? Sim, tava presente. Então tá. Então é o seguinte, ó. Então vamos fechar aqui rapidinho a hipófise como um todo. Lembrando que a hipófise são duas glândulas em uma, tá? Então olha só. A hipófise anterior é a adenohipófise. E a adenohipófise, ela vai liberar 6 hormônios. 6 hormônios. A saber, hormônio somatotrófico ou somatotrofina, que é o GH, o hormônio de crescimento, né? Growth hormone, do inglês. O hormônio adrenocorticotrófico ou adrenocorticotrofina. Trófico é que alimenta, trofina também. E adreno é adrenal, então é suprarrenal. E corte vai ser a córtex da suprarrenal, a parte mais externa da suprarrenal. Estimulando a suprarrenal, então, a liberar corticoides. Beleza? Aí eu vou ter, então já foram 2. O terceiro hormônio é o tireotrófico, ou tireotrofina, ou TSH, né? Thyroid Stimulate Hormone, do inglês, TSH, tá? Hormônio estimulante da tireoide. Então, ó, o hormônio tireotrófico ou tireotrofina ou TSH, ele vai ser produzido e liberado na corrente sanguínea pela adenohipófise, vai cair na corrente sanguínea e vai encontrar os receptores dele nas células da tireoide. Então, o hormônio tireotrófico encaixa nos receptores de membrana das células da tireoide e estimula a tireoide a produzir T3 e T4, que é o triiodotironina, o T3, tem 3 átomos de iodo, e o T4, chamado tetraiodotironina, ou seja, no T4 a gente tem 4 átomos de iodo formando esse hormônio. Então, os hormônios tiroidianos, T3 e T4, tá? Além do aminoácido tirosina, vai ter ainda iodo na sua composição, beleza? Então, olha só, o hormônio tireotrófico é um hormônio hipofisário e até adenohipofisário. O hormônio tireotrófico é liberado, encaixa nos receptores da tireoide e estimula as células da tireoide a produzirem e a liberarem os hormônios tiroidianos. Então, é um hormônio hipofisário que está agindo na tireoide, estimulando ela a produzir os hormônios tiroidianos T3 e T4, que aumentam o metabolismo celular. Tanto a triiodotironina quanto a tetraiodotironina, elas vão aumentar, esses hormônios vão aumentar o metabolismo celular. Tá? Então, olha,
Hormônios gonadotróficos ou gonadotrofinas. Trófico é que vai alimentar. Gônado, as gônadas. O que são gônadas? Gônadas são as glândulas sexuais. Acho que até anotei a aula passada, não foi? Que eu coloquei aqui em cima? Gônadas, isso, eu coloquei igual glândulas sexuais. Isso. Nos machos, quais são as glândulas sexuais nos machos? Alguém lembra? Testículo. Testículo, isso aí, testículo. E nas fêmeas, quais são as glândulas sexuais nas fêmeas? Ovário. Ovário, fechou. Então, olha só. Gônadas são as glândulas sexuais. As gonadotrofinas, aqui ó, que é o hormônio, ou os hormônios gonadotróficos, que são 2, eles são hormônios adeno-hipofisários, são produzidos, liberados pela adeno-hipófise, cai na corrente sanguínea e vai agir lá na cavidade abdominal, se for nos ovários das mulheres, ou numa cavidade extra-abdominal, para fora da cavidade abdominal, se for no testículo dos machos, porque está na bolsa escrotal. Então, para você ver que todo hormônio é liberado dentro da corrente sanguínea, lembram disso? E é um mensageiro químico que vai ativar células que têm receptores-alvo, tá? Receptores específicos para aquele hormônio. E os 2 hormônios aqui gonadotróficos são na sequência, tá? O hormônio folículo estimulante, né? Que é chamado de FSH, do inglês. Follicular Stimulate Hormone. Follicular Stimulate Hormone. Então, hormônio folículo estimulante. No português é com E, mas no inglês é com S, stimulating, né? Stimulate, to stimulate, estimular, tá? Então, stimulating é estimulador, né? Então, folículo stimulate hormone, do inglês. É o hormônio folículo estimulante, que estimula vocês, fêmeas, tá? Lá no ovário, vocês têm um ovócito 1, que é o óvulo imaturo, folículo imaturo, tá? E quando chega o FSH, ó, hormônio folículo estimulante, faz um folículo imaturo amadurecer e virar folículo maduro, que é o ovócito 2, pronto para ser ovocitado, que é ovulado, entre aspas. Mas o que faz ter ovulação em vocês é o pico de LH. Anota isso para mim, por favor. Anota isso. Ovulação em mulher é pico de LH. Ficou claro isso aí? Se eu fosse mulher, se eu injetasse uma quantidade imensa de LH aqui em mim agora, o que ia acontecer comigo? E desde que eu já esteja, né, na maturidade sexual, a partir dos 12 anos, eu vou ovular, tá? Deu pico de LH, vai ter ovulação. Ficou claro isso aí, gente? Tá? Então, os 2 hormônios gonadotróficos são exatamente o FSH, são exatamente, né, o FSH e o LH. E, ó, pico de LH, tá? Deu pico, ó, deu pico no LH, você ovulou. Lembrando que ovulou é uma palavra coloquial, popular, tá? Porque tecnicamente, biologicamente, vocês não ovulam, vocês ovocitam secundariamente. Por que vocês ovocitam secundariamente? Porque aqui, ó, isso aqui é um ovário, ó. Ele desenhou um ovário aqui, ó, tá? Aqui é um folículo imaturo, o folículo tá amadurecendo aqui, ó, que lindo. Virou um folículo bonitão. Depois a gente vai ver isso com detalhe, tá? Aqui, quem fez o folículo amadurecer foi o FSH. Beleza. Mas quem fez isso aqui sair e vocês ovularem, na realidade liberar um ovócito 2, foi o LH. Pico de LH faz vocês ovularem. Só que eu falei que vocês vão guardar que vocês não ovulam. Ovulam entre aspas, tá? Ovulam sempre entre aspas. Porque, na realidade, vocês ovocitam. Então, eu pergunto para vocês. Ovocitam e ainda secundariamente. SEC. Então, eu pergunto para vocês. Quando vocês ovulam no pico de LH, do ovário de vocês está saindo óvulo mesmo, verdadeiro, ou está saindo ovócito 2? Responde para mim. Ovócito 2. Ficou claro isso aí? Ovócito 2. Beleza? Agora, numa peixa, numa anfíbia, tá? Numa minhoca está saindo óvulo. Óvulo mesmo. Agora,
Em mamíferos, a maioria das fêmeas mamíferas, cadela, égua, a maioria das fêmeas mamíferas, do ovário sai o ovócito 2. E se o ovócito 2 encontrar com o espermatozoide, ambos são gametas, então esse processo é chamado de fecundação, aí que rapidamente, na hora que encontrou, o ovócito 2 transforma rapidinho em óvulo. Beleza? E aí o núcleo do espermatozoide se funde com o núcleo do óvulo dentro do citoplasma daquele ex-ovócito 2. Então, vocês vão guardar uma coisa. Vocês ovocitam secundariamente. Só teve óvulo verdadeiro, do ponto de vista biológico, tá? A mulher que já engravidou. Porque na hora que o espermatozoide encosta no ovócito 2, estimula o ovócito 2 rapidamente a transformar em óvulo. Tá? E aí sim, o núcleo do espermatozoide junta com o núcleo do óvulo, forma o zigoto e ele é a primeira célula do embrião. Beleza? Tá. E só para terminar então, FSH estimula em vocês o amadurecimento do folículo e o LH estimula a ovocitação, ou ovulação, entre aspas, em vocês. Né? E vocês começam a produzir progesterona. Nos machos, o que o FSH vai estimular? Tá? Lembra que tem S, FSH, aí você coloca SPIX, espermatozoide. A gente produz, a minha adenohipófise produz FSH, mas eu não sou fêmea, eu não vou amadurecer um ovócito. O meu FSH estimula os meus testículos a produzirem espermatozoide. Ficou claro isso aí? Tá? Então, nos machos, o FSH estimula a produção de espermatozoide nos testículos. Na fêmea, o FSH estimula um ovócito 1 virar ovócito 2. Amadurecer o ovócito. Tá? Agora, o LH em vocês estimulam a ovocitação, ou ovulação. E depois que ovula, o corpo lúteo, por isso que aqui é chamado de LH, hormônio luteizante, porque ele vai estimular a ovulação, entre aspas, e vai ficar ali um corpo chamado corpo lúteo. Aquelas células que ficaram e não foram juntos com o ovócito, viram uma glândula e começa a produzir progesterona. Em vocês, o LH estimula a ovulação e, consequentemente, a produção de progesterona. Em nós machos, a gente não tem ovulação ou ovocitação. Mas a gente tem um hormônio correlato à progesterona, que é a testosterona. Então, em mim, macho, o LH estimula a produção de testosterona. Ficou claro? Então, você tem que guardar o seguinte, FSH. Na fêmea, o próprio nome fala, hormônio folículo estimulante. Amadurecer, então, folículo no ovário. Tá? Vai ficar no ponto de ovular, mas não vai ovular. Um folículo que era imaturo, era ovócito 1, virou ovócito 2. Mas ele não vai ovular, porque não teve pico de LH ainda. Então, vocês produziram, entre aspas, o gameta de vocês, com FSH. Nos homens, o FSH vai estimular também a produção de gameta, só que o gameta nosso é espermatozoide. Então, estimula espermatogênese. Gênese é gerar, espermatozoide. Tá? Então, vocês estimula, então, o amadurecimento de um ovócito, o FSH estimula isso, hormônio folículo estimulante. Nos machos, nós não temos folículos, mas ele estimula, então, a produção de espermatozoide, a espermatogênese. Tá? O LH em vocês na fêmea, LH, que é o hormônio luteizante, estimula a ovulação, ou melhor dizendo, tecnicamente, ovocitação, né? Ou seja, vocês liberam, entre aspas, o gameta de vocês, né? E o ovário de vocês, o corpo lúteo que fica ali no ovário, começa a produzir progesterona. Então, em vocês, o LH, hormônio luteizante, estimula ovulação e produção de progesterona. E nos machos, o LH vai estimular o quê? Ovulação não tem, mas faz uma analogia. Mas a gente tem um hormônio chamado testosterona. Então, na gente, tá? O LH vai estimular as células intersticiais a produzirem testosterona. Esses são os dois hormônios gonadotróficos ou gonadotrofinas, ok? E, por fim, eu vou ter um hormônio chamado hormônio prolactina ou lactogênico. Lactogênico ou lactogênio. Gênio é gerar, lacto, leite. É o hormônio que estimula a produção de leite nas fêmeas. Ficou claro? Olha, a prolactina é produzida em machos também e ela ajuda, na realidade, a produção de espermatozoides.
Ficou claro isso aí? Agora, acontece que, olha só, presta atenção. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Eu sou macho. Eu tenho adenopófise? Responde aí para mim. Sim ou não? Sim, Sim, sim. lógico. Todo vertebrado, diga-se de passagem, todo vertebrado tem hipófise, tá, gente? Todo vertebrado. Então, tanto faz se é macho ou fêmea, de peixe, de anfíbio, de réptil, de ave, de mamífero, tem hipófise. E tem neurohipófise e adenopófise. Acabou. Agora o seguinte, eu como macho, eu produzo leite? Na minha glândula mamária? Não. Então, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Que é um sintoma clínico. Se algum homem chegar, tá, com alguma secreção no mamilo, isso, tá, pode ser um grande indicativo, um grande indicador que ele tem tumor na hipófise. Porque tendo tumor na hipófise, produz tanto prolactina, tanto hormônio lactogênico, que ele acaba, então, produzindo leite. Entenderam isso aí, galera? Então, isso é um sinal clínico. Beleza? Tá? Ok? Olha, o aumento da atividade dessas glândulas todas pode ser um sinal clínico de tumor na hipófise. Como? Olha, se eu sou um homem, eu estou produzindo muita testosterona, das duas uma. Ou eu estou com tumor no próprio testículo, você concorda comigo? Que aí tumor no testículo vai produzir muita testosterona. Ou eu estou com um tumor na hipófise, na adenohipófise, porque aí a adenopófise está produzindo muito LH, e produzindo muito LH faz o meu testículo produzir muita testosterona. Ficou claro? Por exemplo, se eu tiver com hipertiroidismo significa que eu estou com pouco hormônio tiroidiano ou muito hormônio tiroidiano? Muito. Muito. Quais são, olha, eu estou com hipertiroidismo. Quais são os sintomas, né? Os sintomas hiper, seu metabolismo está lá para cima, porque a tireoide, tanto produzindo T3 quanto T4, são hormônios que estimulam o metabolismo. No hipertiroidismo, sabe, eu sou agitado, eu tenho exoftalmia, né? Meu olho fica saltado para fora, minha temperatura é alta, 39 graus, eu suo demais, eu sou magrelo, porque meu metabolismo é muito alto, né? Então gasto tudo. Eu tenho hipertensão, tudo é alto meu. Eu tenho taquicardia, eu tenho taquipneia, entendeu? Tudo assim. Eu tenho insônia, entendeu? Eu tenho hipertiroidismo. Aí eu pergunto para vocês, quais são os dois diagnósticos possíveis por hipertiroidismo? Vocês quando forem médicas e médicos, né? Que o Igor tá aí também. Ou, né, se cai na prova do Enem. Quais são os dois caminhos possíveis? Fala aí para mim. Rápido? Eu estou com hipertiroidismo. Então, Gabi, não é produção de testosterona, não. Porque eu não estou mais no testículo. Concorda? Eu estou com hipertiroidismo. Eu estou produzindo muito T3 e T4. Eu já estou na glândula tireoide. Quais são as duas possibilidades? Se eu estou produzindo muito hormônio tiroidiano, primeira coisa que você vai pensar, eu posso estar com tumor na tireoide? Sim ou não? Posso. Agora, qual outra possibilidade que eu tenho? Olha, a tireoide, eu posso estar com tumor aqui, ó, nessa glândula aqui de baixo chamada tireoide. Mas a tireoide é estimulada por qual glândula? Pela adenopófise. Então, ou eu estou com um hipotiroidismo, ou melhor, hiper, né? Um hipertiroidismo primário, que é o tumor na tireoide, ou eu posso estar com um hipertiroidismo secundário. O que é secundário? Meu tumor não é na tireoide, é onde, gente? Na adenopófise. Ou seja, a adenopófise está com tumor, beleza? Está com, então, uma hiperplasia lá, está produzindo muita célula. Se está produzindo muita célula, está produzindo muito hormônio tiroidiano. Tendo muito hormônio tiroidiano, estimula a minha tireoide ó, pra caramba. E eu vou ter hipertiroidismo. Mas aí quando você faz, então, tá um exame de contraste aqui de imagem, quando você olha, minha tireoide está no tamanho normal.
Aí você fala, uai, Capetinga, eu não estou entendendo. Você está assim, lotado de hormônio tiroidiano e você não está com hiperplasia na tireoide, você não está com tumor na tireoide, na mesma hora ele vai ter que buscar onde, gente? Adenohipófise, tá? Aí vai fazer uma ressonância magnética, que é um exame de imagem também, para poder ver o tamanho da sua adenohipófise. Se ela tiver grande, aí matou a charada. Ficou claro isso aí, galera? Tá? Então, olha só. Por que a hipófise é chamada de glândula mestra? Aqui, gente, olha aqui. Essa aqui é até a parte adeno anterior da hipófise. Olha aqui, ela produz hormônio que estimula a glândula mamária, estimula as glândulas sexuais, tanto masculinas quanto femininas, as gônadas tanto masculinas quanto femininas, estimula a tireoide, que é uma glândula também, né, endócrina, que controla o metabolismo, estimula a parte cortical da suprarrenal, da adrenal, que é glândula também, e estimula o fígado a liberar peptídeos, substâncias que ajudam no crescimento. E o fígado é uma glândula também, anfícrina, diga-se de passagem, ou seja, uma glândula mista, que tem secreção exócrina, que é a bile. Lembra que bile é produzida no fígado e guardada na vesícula biliar. A vesícula biliar não produz ninguém. A bile é produzida no fígado e guardada na vesícula biliar. Essa é a secreção exócrina do fígado. Mas o fígado, quando ele produz esses peptídeos que ajudam no crescimento, proteínas da coagulação, quando produz albumina sérica, né, que ajuda a trazer água de volta para o vaso sanguíneo, isso aqui ele joga dentro do vaso sanguíneo. Então essa secreção vai ser a secreção endócrina no fígado. Então o fígado vai ser uma glândula anfícrina, uma glândula mista. Por quê? Ele tem uma secreção exócrina e tem uma secreção endócrina. Então repara, a adenohipófise, ela controla as principais glândulas do corpo, tá? Agora deixa o pâncreas separado dessa parada. Porque quem controla o pâncreas é a própria quantidade de glicose no sangue, ficou claro? Então fica atento aí na prova. Se ele falar que a hipófise controla pâncreas, está certo isso? Não. Hipófise controla glândulas sexuais, que são anfícrinas, são mistas, as gônadas, glândula mamária, controla a parte cortical da suprarrenal, controla a tireoide, controla parte do fígado para crescimento do corpo como um todo, beleza? Mas hipófise, anota aí para mim, por favor. Hipófise não controla pâncreas. Hipófise não controla pâncreas. E se cair numa prova para você, quem que controla o pâncreas? Vamos ver, rolou uma respostinha ali, uma respostinha ali. Isso, a parte endócrina do pâncreas, para ele produzir a insulina e liberar a insulina, ou produzir e liberar o glucagon, é exatamente a quantidade de glicose. Aumentou muita glicose no sangue, as células beta do sangue produzem e liberam insulina. Caiu demais a quantidade de glicose do sangue, as células alfa, então, do pâncreas, produz e libera na corrente sanguínea glucagon. Beleza? Então, é exatamente a concentração de glicose sérica, plasmática, ou seja, no sangue, é que vai controlar a parte endócrina do pâncreas. Mas é a parte exócrina do pâncreas, que é exatamente o suco pancreático, que vai cair ali no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Quem controla aquilo ali é um hormônio chamado secretina, tá? Que é liberado pelas células do próprio intestino delgado. Quando o quimo é aquela mistura de alimento ácida com suco gástrico, né, que veio do estômago. Quando o quimo cai ali no duodeno, que dá aquela voltinha assim, ó, a primeira porção do intestino delgado, quando o quimo ácido cai ali, essas células da parede intestinal percebem a acidez, liberam secretina, e a secretina age, é um hormônio, cai na corrente sanguínea, vai no pâncreas, embora estejam pertinho, tá? Cai na corrente sanguínea a secretina e ela estimula a secreção do suco pancreático. E no suco pancreático tem bicarbonato, além das enzimas digestivas. Então, se tem bicarbonato, aquele quimo que é ácido vai ficar básico. Entenderam a jogada? Tá? E mesmo porque as enzimas do pâncreas só vão agir aqui nesse pH básico.
Beleza? Então, quem estimulou o pâncreas, na porção endócrina dele foi a concentração de glicose no sangue, e na porção exócrina dele, para ele mandar suco pancreático para o tubo digestivo, foi o hormônio secretina, liberado pelos enterócitos. Enter significa intestino, cito célula, enterócito, células do intestino. Ficou claro? Então, pâncreas é estimulado por dois elementos: secretina, que foi liberado pelas células do intestino, e pela glicose sérica. Sérica é do plasma sanguíneo, a concentração de glicose. Beleza? Tá. Bom, a Rafa pergunta, KP, então as crianças que ainda não menstruam, não têm muito LH, é estimulado só na adolescência? Sim. Perfeito. Rafa, vem aqui comigo e todo mundo. Quem que estimula a hipófise como um todo? Tanto a parte da adenopófise, como também é aquele cara que produz os hormônios que são guardados na neurohipófise, porque neurohipófise não produz hormônio nenhum. Quem é que controla a hipófise como um todo? Aqui, ó, hipotálamo. Ficou claro isso aí? Os neurônios hipotalâmicos. Claro, sim, tá? Então, ó, esses neurônios aqui do hipotálamo, ó, esses do lado de cá, eles produzem ocitocina e produzem o hormônio antidiurético, a vasopressina. Eles produzem aqui e mandam para cá, e esses dois hormônios são guardados na neurohipófise, mas a neurohipófise não os produziu de jeito nenhum, só guardou. E na hora que foi estimulado, a neurohipófise libera ocitocina ou libera hormônio antidiurético. Então, a neurohipófise não produziu ninguém, tá? Agora, olha aqui. A adenopófise produziu. Só que detalhe, ela produz esses hormônios também por estímulo de neurônios que estão aqui, ó, no hipotálamo. Por isso que ele colocou ali neurosecreção. Tá? Os hormônios hipotalâmicos geralmente têm R, a letra R. Aqui é o TSH, hormônio estimulante da tireoide. Aqui o hipotálamo libera o TRH, hormônio releasing, R de release, to release, é liberar. TRH, hormônio liberador do hormônio tireotrófico. Olha que louco. Então, na realidade, o hipotálamo libera aqui, ó, tá? Neurotransmissores que ele joga na corrente sanguínea. Aqui tem um sistema chamado sistema porta hipotalâmico, que é um conjunto de capilares entre, vou até colocar em vermelhinho, ó, entre o hipotálamo e a hipófise tem um conjunto de vasos sanguíneos. Então, o hipotálamo manda os hormônios estimuladores da adenopófise e os hormônios estimuladores da adenopófise vão liberar os hormônios dela. Essa é uma das formas de controle. Então, você concorda que uma das formas de controle é o hipotálamo liberando hormônios release, que tem R, né? GRH, ó, não é GH, é GRH. GH é o hormônio de crescimento, GH. GRH é Growth Release Hormone, ou seja, hormônio liberador do hormônio de crescimento, tá? Aqui eu tenho as hormônio gonadotrófico, que é a HGN. Aqui vai ser HRGN. Então, sempre tem R, porque é release, né? Então, olha, o hipotálamo libera os neurosecressores dele, que aqui são neurônios, joga aqui na corrente sanguínea e chega nas células que vão produzir esses hormônios aqui. Cada neurosecretor é específico para um tipo de célula, tá? Aí, repara uma coisa. Por que só na adolescência que você começa a produzir isso aqui, ó? Eu também comecei só aqui. Porque só na adolescência é que o hipotálamo teve ativação genética, as células do hipotálamo, para produzir um neurosecressor que estimulava a neurohipófise a produzir isso aqui, ó. Por isso que só na adolescência você começa a ter, então, o desenvolvimento de características sexuais secundárias, né? Vocês mulheres começam a ter mama, o quadril fica mais abaulado, né? Mais largo,
a voz de vocês fica mais fina, a pele menos pilosa. Já na gente, por causa da testosterona, né, o quadril fica mais estreito, o ombro mais largo, musculatura maior, a voz fica mais grossa, a gente fica mais piloso. Então, repara, começa a surgir as características secundárias porque a gente começa a produzir esses hormônios aqui, ó, hipofisários da hipófise, que vão agir, tá, nos ovários e vão agir nos testículos. Nos ovários estimula, então, liberação de estrogênios, estradióis, né, estradiol e progesterona. Nos testículos, testosterona. E são esses hormônios aqui, ó, o estrogênio mais progesterona, principalmente estrogênio, tá? E a testosterona nos machos aqui é que vão dar as características sexuais secundárias. Então você pode ver que quando a gente vai atingindo assim 11 anos, 12 anos, começa a aparecer as características sexuais secundárias. A primária é o sexo. Ó, Capetinga, qual que é a característica sexual primária? O sexo, a genitália. Quando você olha a genitália, ó, isso aqui é uma menina, a genitália, isso aqui é um menino. Beleza? Agora, as características, isso é a primária. As secundárias, sexuais secundárias, são essas que eu falei para vocês. Pelo, massa corporal, voz, o jeito do quadril, mamas ou não, isso são secundárias, tá? Isso só começa a surgir na adolescência, por quê? Porque o hipotálamo tem ativação genética nos neurônios, que libera neurotransmissor que estimula a adenohipófise a liberar LH na ordem FSH e LH. E em vocês, meninas, por causa disso, nessa ordem, liberou FSH e LH, seus ovários liberam primeiro estrogênios e depois progesterona. E na gente não tem estrogênios, né? Não de forma significativa, a gente libera testosterona e começa a ter as características sexuais secundárias. Outra, você pode ver que corpo de menino e menina, criança, é muito parecido, já repararam isso? Por quê? Ué, não apareceu nenhuma característica sexual secundária. Por quê? Porque o hipotálamo não teve ainda ativação genética. Vocês já foram criança, eu também já fui. Você pode ver que quando a gente era criança, a gente não tinha desejo sexual nenhum. Nenhum. Absolutamente. Vocês concordam comigo? Nenhum. Você podia achar seu amiguinho bonitinho, sua amiguinha bonitinha, mas não tinha uma conotação sexual, um desejo, né? Desejo de beijar na boca, desejo... Não, nada. Você pode ter beijado na boca quando criancinha por brincadeira, né? Isso a gente faz de brincadeira, assim, beija o amiguinho, né? Beija a amiguinha, beleza. Mas o desejo mesmo não tem. Alguém responde para mim por que não tem desejo sexual em criança? Rápido. Aula interativa. Por que não tem? Ah, Gabi matou a charada. O hipotálamo não foi ativado geneticamente ainda, ficou claro? Porque é mais ainda é ativação genética, porque o hipotálamo é que controla o desejo sexual. Então, os neurônios do hipotálamo ainda não amadureceram, não foram ativados geneticamente. Tanto você pode ver que depois que ele é ativado geneticamente, não tem jeito. O desejo existe. Você pode até controlar. Você pode rezar, você pode sentar no gelo, você pode virar freira, que fica rezando o dia inteiro para não pensar, mas o desejo existe, tá? Agora, gente, eu estou falando de desejo. Não quer dizer que criança não tenha zona erógena. Tem, ficou claro? Criança tem. Então, não pira o cabeção, não. Entendeu? Ela não tem um desejo. Isso não. Mas zona erógena tem. Você pode ver que menino fica pegando o bililiozinho dele lá, menininha, às vezes fica assim em cima da almofada, porque é zona erógena. Você sente um gostoso ali. Entendeu? Que nem coçar muito a orelha assim. Começa a coçar a sua orelha assim, ó, com o dedinho lá no fundo. Ui, é gostoso. Você sente um trem assim, ó. Ficou claro? Isso é terminação, que nós vimos na aula passada, terminação nervosa sensitiva e que dão sensações boas. Ponto. Mas isso não é desejo. Ficou claro isso aí, gente? Isso não é desejo de forma alguma. Então, impossível uma criança ter desejo sexual, porque ela não teve ativação genética. Tá? Amadurecimento dos neurônios do hipotálamo. Aí depois que os neurônios são ativados, eles estimulam a hipófise. Gente, vocês têm que guardar esse eixo, hein? Esse eixo aqui, ó. Hipotálamo, hipófise, glândulas. Ficou claro isso aí? A hipófise é estimulada pelo hipotálamo. Ficou claro isso aí? Beleza? Então, o hipotálamo estimula a hipófise e a hipófise libera hormônios que vão comandar
praticamente as principais glândulas do corpo. Por isso que a hipófise é chamada de glândula mestra. Hipófise é chamada de glândula mestra. Agora, hipotálamo é chamado de pai da glândula mestra. Alguém fala para mim por quê? Esses dois nomes. Ó, hipófise, principalmente a parte adeno-hipófise, é chamada de glândula mestra. Beleza. Agora, o hipotálamo é chamado de pai de glândula mestra. Alguém fala por quê? Hipófise é a glândula mestra porque, com os hormônios dela, ela ativa a maioria das glândulas do corpo. Isso. E ele é chamado de pai da glândula mestra porque ele que controla, em parte, coloca em parte a hipófise. Tá? Porque os próprios hormônios que a hipófise produz e os hormônios das células que ela controla, na hora que aumenta demais, inibe a hipófise. Isso chama de feedback negativo. Mas eu vou falar isso depois para você, tá? Então, hipotálamo, ele controla em parte a hipófise, ok? Não é totalmente não. Alguma dúvida até aqui? Podemos continuar? Então, deixa eu limpar isso aqui. Deixa eu ver se tem alguma dúvida lá. Então, bora. Joia. Bom, agora o seguinte. Olha aqui, gente. Hormônios da neurohipófise. Falar rapidamente porque vocês já sabem, tá? Então, olha aqui. Hipotálamo. Tá aqui. Beleza? O hipotálamo é que produz os hormônios que vão ficar na neurohipófise, concorda? Tanto a ocitocina quanto a vasopressina ou ADH. Olha o que aconteceu aqui. Aumentou a osmolaridade do sangue. Seu sangue ficou concentrado. Se ele ficou concentrado é porque você está com muita água no corpo ou pouca água no corpo. Uai, se o sangue ficou concentrado, Capetinga, eu estou com pouca água. E se você está com pouca água, é lógico que vai ter sensação de sede, não é? E aqui, ó, e se você está com pouca água, olha lá, diminui a água corporal, porque você suou muito, você não bebeu água, aumentou a osmolaridade do sangue. Lógico que o sangue está passando em todas as partes do corpo, inclusive no hipotálamo, que é o sistema nervoso central, está no assoalho do cérebro ali. Aí o hipotálamo percebe que seu sangue está concentrado, que está com pouca água no sangue, ele produz e manda para a neurohipófise o hormônio antidiurético, que é a vasopressina. Aí o hormônio diurético vai lá no túbulo contorcido distal, aquele último túbulo do néfron, tem a cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle e túbulo contorcido distal. E no túbulo contorcido distal faz surgir as aquaporinas, que são proteínas de membrana, que tira a água da urina e joga de novo para a corrente sanguínea. Olha que maravilha. Então, se tirou água da urina, aqui ó, ia sair muita urina. Agora não vai sair quase nada de urina, porque a água foi reabsorvida e toda vez que é reabsorvida, eu já falei para vocês, é jogado no sangue, tá? Lá no néfron. Se falar que foi reabsorvido no néfron, isso foi jogado para dentro de vaso sanguíneo. Então a água foi jogada aqui para dentro de vaso sanguíneo para a água não sair na urina, para tentar diminuir essa osmolaridade, para tentar diluir seu sangue. E, ao mesmo tempo, os hormônios hipotalâmicos, tá? Os neurônios hipotalâmicos vão mandar sinais para o seu cérebro de sensação de sede, de ação para procurar água, tá? Os neurônios do hipotálamo é que mandam esse comando. Aquela sensação que você tem assim, boca seca. Nossa, calma aí, gente, olha aqui. Olha lá. Que delícia. Certamente foram os meus neurônios do hipotálamo que falou, ó, Capetinga, você está falando demais, transpirando demais, seu sangue está ficando então concentrado, busca água. Beleza? E aí vai aqui para a parte então dos neurônios do córtex motor e aí você movimenta na direção da água. Beleza? Tá. É lógico que se você produziu muito ADH, sua urina vai sair com pouco volume, tá lá, um volume muito reduzido, e altamente concentrada, amarelona. Beleza. Agora, e o contrário? Se você está com água sobrando, eu tomei meio litro de água, 2 litros de água. Ué, aí vai ter muita água no plasma sanguíneo, vai ter uma concentração baixa, seu sangue está diluído, você tem baixa osmolaridade sanguínea, concorda? O hipotálamo percebe isso, fala, gente, tem água sobrando aqui no plasma sanguíneo, minhas células estão todas hidratadas. Então, calma aí. Aí ele manda um sinal para a neurohipófise, e fala, ó, esse hormônio antidiurético, esse ADH que está aí guardado em você, que eu que produzi por sinal, não precisa liberar ele na corrente sanguínea, não. Ah, por quê? Ah, por quê? Porque aqui, ó, a osmolaridade do sangue está baixa. O sangue está altamente diluído, tem muita água nesse organismo.
E aí, olha lá, sua neurohipófise não libera para os vasos sanguíneos a vasopressina ou hormônio ADH, não vai ter reabsorção de água no túbulo contorcido distal do néfron, não tendo reabsorção de água, a água vai sair na urina. Então, sua urina vai ser muito volumosa e muito diluída. Ficou claro isso aí, galera? Tá? Então, isso aqui vai ser o controle pela vasopressina ou ADH. Ô, gente, aqui está em português, tá? Porque ADH é em inglês, Antidiuretic Hormone. Aqui está aportuguesado, hormônio antidiurético. Beleza. E agora a tireoide. Olha lá, a tireoide. A tireoide, ela vai ser, então, a glândula que está aqui no pescoço, tá? No formato de borboleta. Beleza? Tá bem aqui, ó. E ela vai produzir dois hormônios, tá? Essas células dela aqui, ó, porque ela é constituída de células, né? Essas células dela vão produzir dois hormônios. A tetraiodotironina, que pode ser chamada também de tiroxina, que tem 4 iodos na sua composição, elemento químico iodo mesmo. Por isso que iodo é importante na alimentação. Por isso todo sal é iodado, tá? Para a gente produzir os hormônios tiroidianos. Ou a triiodotironina, que tem 3 iodos lá, ok? Tá. E ambos requerem iodo para sua elaboração. Por isso que desde, acho que da década de 70, tá, tem uma lei que fala que todo sal tem que ser iodado, ok? Tá. Agora é o seguinte, a tireoide, ela ainda produz um outro hormônio que não tem nada a ver com metabolismo. Não tem nada a ver, então, com T3 e T4, tá? Que são hormônios que estimulam o metabolismo das células, tá? É a calcitonina. A calcitonina, ela vai ser um hormônio hipocalcemiante. Hipo, pouco. Cálcio, hema, sangue. Então, a calcitonina, ela é hipocalcemiante, ou seja, ela retira cálcio do sangue e põe cálcio nos ossos. Beleza? Então, essa aqui, ela está envolvida com o metabolismo de osso. Ficou claro isso aí? Ela estimula uma célula chamada osteoblasto. Então, se cair na prova para você, anota aí para mim, por favor. Tireoide, ela está envolvida com iodo. Então, tem que ter iodo para produzir esses hormônios tiroidianos aqui, esses dois primeiros. Tireoide está envolvida com o metabolismo do corpo como um todo, tá? Então, atividade celular do corpo total, desde neurônio, célula da pele, tudo, absolutamente tudo, tá? Através desses dois hormônios. Então, metabolismo celular total, de todo o corpo. E tem a ver com o metabolismo de cálcio também. Ela libera um hormônio, que é a calcitonina, que diminui os níveis de cálcio no sangue. Se eu tiver com muito cálcio no sangue, a minha tireoide percebe que eu estou com hipercalcemia, libera calcitonina, que estimula as células do osso chamada osteoblasto a tirarem cálcio do sangue e colocar nos ossos, tá? A calcitonina ainda, ela inibe a absorção de cálcio no intestino, porque eu estou tendo hipercalcemia, eu tenho muito cálcio no sangue, beleza? Então ela fala, ó, não absorve mais cálcio no intestino não, manda lá pro rim. Ô rim, não reabsorve aí, ó, tá? Nos glomérulos aí, não reabsorve cálcio e joga de novo pro sangue, não. Deixa sair na urina, tá? Lá no néfron. Beleza? Porque eu tô com hipercalcemia. Eu tô com muito cálcio no sangue. Então, ela inibe a absorção de cálcio no intestino. O intestino não absorve cálcio e joga para a corrente sanguínea. Esse cálcio, então, que você ingeriu vai sair no seu cocô. O rim não reabsorve mais cálcio para o sangue, vai sair na sua urina. E a calcitonina estimula o osteoblasto, que é a célula que sintetiza a matriz óssea, que precisa de cálcio. Estimula o osteoblasto a tirar cálcio do sangue e juntar com fosfato e formar fosfato de cálcio, que é a matriz mineral do osso. E aí deposita mais cálcio no seu esqueleto. Ficou claro? Então, a tireoide, com a calcitonina dela, ela vai diminuir os níveis de cálcio no sangue. Sempre vai ser liberado calcitonina quando você tiver muito cálcio no sangue. Beleza? Tá. Então, primeira coisa, a tireoide tem a ver com metabolismo geral das células e metabolismo de cálcio, né? Ou seja, regulação de cálcio no sangue, né? Diminui a quantidade de cálcio no sangue. A tireoide, ela é regulada pelo hormônio estimulante da tireoide, que é o TSH.
ou hormônio tireotrófico, que nós vimos. Só que esse hormônio TSH ele é produzido pela adenipófise, olha só. Então, a tireoide recebe um sinal da adenipófise através do TSH, hormônio estimulante da tireoide, ou hormônio tireotrófico. Recebeu, né, a adenipófise mandou TSH, a tireoide começa a produzir T3 e T4. Agora, a calcitonina ela é regulada pela quantidade de cálcio no sangue, tá? Então, a adenipófise, ela comanda a tireoide só na fabricação de T3 e T4, tá? E, por sua vez, olha lá, eu falei que toda vez que tiver R, é hormônio que saiu da adenopófise para a glândula ou hormônio que saiu do hipotálamo para a adenopófise? Hormônio que saiu do hipotálamo, lembra disso? Então, qual que é a regulação? O Thyrotropic Release Hormone, ou seja, o hormônio regulador, tá? Do hormônio tiroidiano, que é liberado pela adenopófise. Olha que louco isso aqui, do estimulador da tireoide. Então, o hipotálamo libera o TRH, que estimula a adenopófise. Mas, se o hipotálamo vê que já tem muito T3 e T4 na circulação, aqui, ó, muito desses dois hormônios, tá? Olha só, gente, meu metabolismo está caindo. Vamos para vocês entenderem. Meu metabolismo está caindo. Se meu metabolismo celular como um todo, minha temperatura está ficando baixa, meu metabolismo está caindo. Eu pergunto para vocês acham que a adenopófise vai produzir, liberar pouco TSH, hormônio estimulador da tireoide, ou muito TSH? Fala aí para mim. Meu metabolismo está caindo. Vai liberar muito, concorda? Então, a adenopófise vai liberar muito TSH. Isso. Para estimular a tireoide a produzir mais T3 e T4, que aí o T3 e T4 encaixam em todas as células do corpo e tenta aumentar esse metabolismo. Vocês concordam comigo? E aí aumenta, ó, aumenta a quantidade de T3 e T4. Mas quando tem muito T3 e T4, eu começo a ficar com hipertiroidismo. Então, a própria quantidade grande de T3 e T4 inibe a hipófise a produzir TSH, inibe o hipotálamo a produzir TRH e inibe a própria tireoide a produzir os próprios T3 e T4. Entenderam isso? Então, o nível muito alto do hormônio inibe todo o mecanismo que fez ele surgir. Isso para manter nos controles normais. É o seguinte, o produto final inibe a produção aqui, ó, como se fosse uma cadeia produtiva, inibe a produção aqui primária. Ficou claro isso aí? O produto final. Ah, eu tenho muito sapato? Tá sapato sobrando. Sapato sobrando, aí isso manda um sinal para a fábrica e fala, ó, diminui a produção de sapato aí, porque já tem muito sapato aqui. Ficou claro isso aí? Senão você vai ficar gastando energia produzindo sapato. Sapato já tem encalhado aqui um monte de sapato. Então, se já tem muito hormônio na corrente sanguínea, esse excesso de hormônio inibe a própria tireoide, inibe a hipófise, a adenopófise, inibe o hipotálamo. Ficou claro? Isso é chamado de retroalimentação negativa. Deu para entender isso aí, galera? O que é retroalimentação negativa? Tá? Vou até voltar aqui, olha. O que é um feedback, aqui embaixo, feedback negativo? É quando, olha só, esse hormônio aqui, que foi produzido por essa célula, né? Esse hormônio, ele inibe, tá? Quem o produziu. Ou a resposta aqui no órgão-alvo, tá? Já deu a resposta. E a quantidade de hormônio inibe a produção desse hormônio no início. Tá? Então, muito hormônio acaba inibindo a produção dele mesmo. Isso é feedback negativo ou retroalimentação negativa. Anota para mim que a maioria das glândulas, elas trabalham com feedback negativo. Ou seja, o produto delas inibe elas de produzirem mais daquele, porque é sinal que já tem muito na corrente sanguínea. Tá? E inibe até os anteriores, a cadeia produtiva, para poder produzir ele. A maioria das glândulas é assim. E só uma glândula, duas glândulas que tem feedback positivo, que quanto mais produz produto, mais estimula a produção daquele produto, tá? Mas a aula que vem eu volto com vocês então com feedback positivo e negativo, pode ser? Pode ser aí? Pode, Capê. Então tá. Deu para entender mais ou menos, galera, que eu não terminei, eu não concluí meu raciocínio, tá?
É só para você guardar, então, hormônios então, da adenohipófise e da neurohipófise. A adenohipófise produz, neurohipófise só guarda e libera. Tá? E da tireoide, que são 3 hormônios, T3, T4 e calcitonina. Beleza? Aula que vem, então, eu termino o feedback e o resto das glândulas. Beijo grande para vocês, então, turminha. Boa sexta e parabéns para vocês aí que estão ralando. Ó. É isso aí. Beijão. Tchau, Capê. Obrigada. Valeu, Gabi. Brigadão a você. Valeu, valeu, Rafa. Beijos. Obrigado.